E aí, pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. E nesse vídeo dessa semana a gente vai resolver aí as duas questões da semana passada, ok? A primeira questão, ela diz assim, que numa empresa ela vai comprar brindes idênticos para distribuir no início do ano entre seus clientes. O custo de 10 brindes é de R$20. Então, brindes aumenta, por exemplo, se eu duplicar esses brindes, eu vou ter 20 brindes. Obviamente, eu vou ter que duplicar o valor a ser pago por esses brindes, ou seja, passar de 20 para R$40. Então, quando a gente cresce a grandeza brindes, a gente automaticamente cresce a grandeza preço, valor desses brindes. Então, a gente pode dizer que são duas grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, vamos ver aqui uma tabelinha, tá? Que tá lá na questãozinha para vocês. Aqui a gente tem, nessa primeira coluna, né, o número de brindes, e na segunda aqui, o custo em reais desses brindes. Então, a gente começa com 10, pagamos 20. E aí ela tá perguntando se a empresa comprei 5 brindes, então quanto que vai custar esses 5 brindes? Se for um brinde, quanto que vai custar? Para custar R$12, quantos brindes são? E para custar R$14, também quantos brindes que são necessários ser comprados? Então, essa primeira questão, ela pede isso, tá? Para a gente completar aqui essa tabela. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Bem, são grandezas diretamente proporcionais. A gente já viu isso, a gente já verificou por que que são. Então, a gente pode fazer aí razões proporcionais dentro aí desses valores dessa tabela, ok? Então, a gente começa com a nossa primeira razão, 10 sobre 20. Essa razão, ela é equivalente a 1 sobre 2. Isso porque 10 é divisível por 10, obviamente, e 20 também é divisível por 10. Então, se a gente divide 10 por 10 dá 1 e 20 por 10 dá 2. Então, a nossa referência vai ser aqui, ó, 1 sobre 2. Por que que eu digo referência? Porque a nossa razão é 5, que é o número de brindes, sobre x, que é o valor que a gente quer encontrar, ela é diretamente proporcional a 1 sobre 2 também. Tá? Então, a gente vai fazer o que? Meio pelos extremos para a gente descobrir o valor de x. Quando a gente faz meio pelos extremos, ou seja, esse x aqui, ó, passa para o outro lado multiplicando 1, então vai ficar x igual a esse 2, que passa aqui para esse lado multiplicando esse 5, então a gente fica com x igual a 10. Então, essa primeira parte foi. A nossa segunda é 1, que é o número de brindes, sobre x, que é o valor que vai valer aí cada um desses brindes. Isso também tem que ser igual a 1 sobre 2, já que são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai também fazer meio pelos extremos, ó, x vezes esse 1 aqui, que é x, igual a esse 2 vezes 1, que é 2, então x é igual a 2. Mas a gente quer saber agora o número de brindes para custar R$12. Então, ó, y sobre 12 igual a 1 sobre 2. Meio pelos extremos, a gente vai ter que o número de brindes, ou seja, y, é igual a 6. E, por fim, a gente tem o y, que é o número de brindes, para custar aí R$14. Então, y sobre 14. E isso é igual também a 1 sobre 2. Então, fazendo meio pelos extremos, né, ó, 14 vezes 1 é 14, 2 vezes y, 2y, então y vai ter que ser igual a 7, ok? Então, a primeira questão é essa, tranquilinha, certo? Já na segunda questão, a gente tem o nosso probleminha dizendo o seguinte, que o relógio de uma senhora chamada Nancy atrasa 26 segundos a cada 48 horas. E aí a pergunta é,
quanto vai atrasar esse relógio em 30 dias. Então, a gente pode perceber aí que também temos duas grandezas, né? A primeira grandeza é os segundos, né? Esses 26 segundos. E a nossa segunda grandeza são horas, né? Essas 48 horas. Observem que quando a gente aumenta a quantidade de horas, automaticamente a quantidade de segundos de atraso também vai aumentar. Ou seja, a gente começa aí com 48 horas, atrasando 26 segundos. Se a gente duplicar esse valor ou triplicar esse valor, por exemplo, a gente vai ter que duplicar e triplicar automaticamente esses 26 segundos, tá? Então, também são grandezas diretamente proporcionais. Quando a gente aumenta uma, a outra também aumenta consequentemente. Então, para a gente descobrir aí quantas horas temos em 30 dias, organizei essa tabelinha, tá? Para a gente verificar isso com mais facilidade. Observem que também são duas grandezas diretamente proporcionais, tá? Quantidade de horas, quantidade de dias. Em um dia temos 24 horas. 48 horas é o dobro de 24, então é o dobro de dias. Bem, e se a gente for triplicando e fazendo isso até chegar nos 30 dias, então como que a gente vai descobrir esse valor de x, né? Como são grandezas diretamente proporcionais, então a gente pode fazer aquela razão aqui, ó, 24 por 1 que é igual a 24, 48 sobre 2 que também vai dar 24, então a gente tem que encontrar um valor de x que sobre 30 dá 24. Ou a gente simplesmente pode fazer aí o 24 vezes 30, que também vai dar esse valor aí de x, certo? Então, continuando, né, quando a gente faz 24 vezes 30, a gente obtém aqui um valor que é 720. Então, 720 horas em 30 dias. Então, para a gente descobrir aí quantos segundos temos nesse total de 720 horas, a gente também vai fazer essa razão aqui. 26 sobre 48, né? 26 segundos e sobre 48, né? Que é o tempo aí de atraso em 48 horas, equivalendo a x, que é o que a gente quer descobrir, sobre 720, que é a quantidade de horas. Então, fazendo meio pelos extremos, a gente também acaba encontrando aí esse valor de x. A gente vai ficar com 18.720 igual a 48 vezes x. E esse 48 que está aqui passando, dividindo esse 18.720, a gente vai ficar com 390, que aí é o valor de x, tá? E aí encerra a segunda questão. Então, para essa semana é isso. Muito provavelmente eu passe mais um vídeo respondendo mais questões a respeito desse conteúdo, tá? Mas aí vão ser exercícios resolvidos, não vai ser para vocês resolverem. Mas é muito importante que vocês assistam também, ok? E é isso, até a próxima.